Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária deste dia 15 de junho de 2026, às 16 horas e 5 minutos. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 17 de 2026, da sessão ordinária do dia 8 de junho de 2026. Boa tarde. Leitura da ata número 17 de 2026. Aos 8 dias do mês de junho de 2026, às 16 horas e 20 minutos, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Rous, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berva, Juliana dos Santos Vencaruto, Marcelo Polo e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berva, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Rous, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e, de imediato, solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 16, da sessão ordinária do dia 1º de junho de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Indicação número 24 de 2026, subscrita pelo vereador André Priebe Rous. O vereador Fábio Doleski Krause fez o uso da tribuna, e como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia, e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. Os vereadores Jacques Emerson, Alexandre e Fábio fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se dia 15 de junho de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida foi aprovada e será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala das Sessões, 8 de junho de 2026. João Pedro Berot, presidente, e André Priebe Rous, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação, esta ata foi aprovada por unanimidade. O vereador Alexandre fará uso da tribuna. Vereador Alexandre. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas vereadores, colegas vereadora, pessoal que nos assiste pelo Facebook, meu boa tarde. Minha vinda à tribuna esta tarde é para agradecer mais uma vez uma emenda destinada do senador Luiz Carlos Reins, no valor de R$120 mil, que vai ser para a saúde, para obras de ampliação em unidade básica de saúde. Então, deixar o meu agradecimento aqui em nome dos colegas vereadores PP, o executivo também, pelo apoio do senador, a qual tem se dedicado ao seu trabalho e também se dedicado a este município. Então, deixo o meu agradecimento ao senador. A gente sabe quantas lutas eles têm enfrentado, mas sempre tem estado presente e ajudando a nossa comunidade. Sabemos que ele está passando um momento difícil, né, junto com a sua esposa, que estava na UTI, mas nunca deixa do seu trabalho.
pude até acompanhar na TV Senado, a qual foi lá defender o agricultor, no caso, né? Foi lá com voto presencial, estava lá com toda a dificuldade, defendendo as pautas do nosso Rio Grande do Sul. Então, deixo o meu agradecimento em nome dos colegas vereadores e do Executivo. Obrigado, Reis, por tudo que tem feito pelo nosso município. Obrigado por tudo e que Deus te dê saúde e força para continuar nesta batalha. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei da mensagem número 9 de 2026, oriundo do Executivo. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei municipal número 09 de 2026, Poder Executivo. Relator, Fábio Doleschi Krause. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com encargos, nos termos da Lei Municipal número 1404 de 2021 e da outras providências. Relatório. Chega para análise desta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final o projeto de lei número 9 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que objetiva autorizar a doação de imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, vinculando a transferência ao cumprimento de encargos destinados à geração de emprego, manutenção das atividades econômicas e incremento da arrecadação municipal. Após diligência promovida por esta comissão, o Poder Executivo encaminhou documentação complementar contendo matrícula atualizada do imóvel, memorial descritivo, termo de permissão de uso anteriormente celebrado, laudos de avaliação imobiliária e demais elementos técnicos necessários à adequada instrução da matéria. Análise. Compete à Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final examinar os aspectos constitucionais, legais, regimentais e de técnica legislativa da proposição. A matéria encontra fundamento nos artigos 30, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, bem como na autonomia administrativa conferida aos municípios para dispor sobre seus bens e promover políticas de desenvolvimento econômico local. Observa-se que a doação proposta encontra amparo na Lei Municipal 1.404 de 2021, Programa Desenvolver Turuçu, estando condicionada ao cumprimento de encargos específicos, especialmente relacionado à manutenção de empregos, permanência da empresa no município e observância das obrigações fiscais e operacionais. Verifica-se ainda que o Executivo apresentou documentação complementar apta a demonstrar a regularidade da área objeto de doação, sua avaliação econômica e justificativa do interesse público exigida pela legislação aplicável. A comissão registra que a presente proposição atende às recomendações formuladas na orientação técnica emitida pelo IGAN, encontrando-se suficientemente instruída para apreciação legislativa. Todavia, entende esta comissão que o artigo 6º merece aperfeiçoamento redacional, a fim de adequar-se às disposições do Decreto Municipal número 58, de 2021 e assegurar maior efetividade à futura norma. Assim, apresenta-se a seguinte emenda modificativa número 01/2026. Modifica o artigo 6º do projeto de lei número 09 de 2026, que passa a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 6º. O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei para sua fiel execução. A alteração substitui a expressão poderá por deverá, tornando obrigatória a regulamentação da norma e garantindo a plena operacionalização dos mecanismos de fiscalização, acompanhamento e cumprimento dos encargos previstos na presente lei. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final manifesta-se favoravelmente à tramitação e aprovação do projeto de lei número 09 de 2026, com emenda, desde que aprovada a emenda modificativa número 01 de 2026, acima descrita. Sala das Comissões, 8 de junho de 2026. Alexandre Borchardt, presidente. Fábio Doleski Krause, relator. André Priebe Rose e Gisele dos Santos Amaral. Comissão de Finanças, Orçamento, Obras e Serviços. Projeto de Lei Municipal número 09 de 2026. Poder Executivo. Relatora Juliana dos Santos Venchiaruto. Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com encargos, nos termos da Lei Municipal número 1.404 de 2021 e da outras providências. Relatório. Encontra-se nesta Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura o projeto de lei número 9 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que visa autorizar a doação de imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, vinculando a transferência ao cumprimento de encargos de interesse público relacionados à geração de empregos, desenvolvimento econômico e incremento da arrecadação municipal. A matéria foi acompanhada de documentação complementar encaminhada pelo Poder Executivo, incluindo matrícula atualizada do imóvel, memorial descritivo, termo de permissão de uso anteriormente celebrado e laudos técnicos de avaliação imobiliária. Análise. Compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura analisar os reflexos financeiros, orçamentários, patrimoniais e econômicos da proposição. Verifica-se que o imóvel objeto da doação encontra-se inserido na política pública municipal de incentivo ao desenvolvimento econômico, instituída pela Lei Municipal número 1.404 de 2021, tendo como finalidade fomentar a atividade empresarial, a geração de emprego e a renda, e o fortalecimento da arrecadação municipal. Conforme documentação apresentada, o imóvel foi objeto de avaliação técnica, demonstrando valor patrimonial compatível com a finalidade pública proposta. Em contrapartida da doação, a empresa beneficiária assume obrigações expressas de interesse coletivo, especialmente manutenção mínima de 20 empregos diretos. Inciso 2º, priorização da contratação de residentes do município de Turuçu. Inciso 3º, manutenção da regularidade fiscal e operacional das atividades desenvolvidas. Inciso 4º, incremento da movimentação econômica local e consequente repercussão positiva dos índices de participação do município na arrecadação do ICMS. Destaca-se ainda que a proposição não implica despensa pública adicional nem criação de obrigação financeira para o município, tratando-se de medida de incentivo econômico condicionada ao cumprimento de encargos específicos. Importante registrar que o projeto prevê mecanismos de proteção ao patrimônio público, especialmente por meio da cláusula de reversão automática do imóvel e das benfeitorias ao patrimônio municipal em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela empresa beneficiária. Sob a ótica orçamentária, financeira e patrimonial,
verifica-se que os benefícios econômicos esperados superam o valor do imóvel objeto da doação, especialmente diante da manutenção das atividades empresariais no município, da geração de empregos e da ampliação da arrecadação tributária decorrente do empreendimento. Assim, esta comissão entende que a matéria atende ao interesse público e revela-se financeiramente conveniente e economicamente vantajosa ao município de Turuçu. Da conveniência e oportunidade administrativa. Cumpre destacar que a empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada já se encontra instalada no município de Turuçu desde o ano de 2021, exercendo suas atividades em área pública mediante instrumento de permissão de uso, celebrado com o município. Durante este período, conforme justificado pelo Poder Executivo, o empreendimento contribuiu para a geração de empregos, circulação de renda, fortalecimento da atividade econômica local e incremento da arrecadação municipal, especialmente em relação à participação do município na arrecadação do ICMS. Neste contexto, a presente proposição não se destina à atração de empreendimento novo ou sem histórico de atuação local, mas sim a consolidação de atividade econômica já estabelecida e efetivamente integrada à realidade econômica do município. A comissão observa ainda que a doação não possui caráter gratuito e restrito, estando vinculada ao cumprimento de encargos permanentes e fiscalizáveis, além da existência de cláusula de reversão do imóvel e das benfeitorias ao patrimônio público em caso de descumprimento das obrigações assumidas pela beneficiária. Desta forma, sob a ótica da conveniência administrativa, do desenvolvimento econômico local e da proteção ao patrimônio público, entende-se esta comissão que a medida mostra-se adequada, proporcional e compatível com objetivos do Programa Desenvolver Turuçu, representando o instrumento legítimo de incentivo à manutenção dos investimentos, empregos e arrecadação tributária no município. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 09 de 2026, acompanhando a emenda modificativa apresentada pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que altera o artigo 6º para substituir a expressão poderá por deverá, garantindo maior efetividade na regulamentação e fiscalização da futura norma. Sala das Comissões, 8 de junho de 2026. Marcelo Polnoff, presidente. Valdomiro de Souza, vice-presidente. Jacques Emerson Leal Carvalho e Juliana dos Santos Venchiaruto. Coloco em discussão e votação os pareceres. Em discussão. Em votação. Os pareceres foram aprovados por unanimidade. Com os pareceres favoráveis e aprovados, coloco em discussão e votação o referido projeto de lei. Peço ao primeiro secretário para que faça a leitura de artigo por artigo. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º do inciso 1º da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, imóvel de propriedade do município, mediante formalização de escritura pública, com encargos. Em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Artigo 2º. A doação referida no artigo 1º desta lei compreenderá o seguinte terreno urbano:
uma fração de terras urbanas situada na estrada São Domingos, sem número, localidade denominada de Correntes, no município de Turuçu, Rio Grande do Sul, com 20.528 metros e 30 centímetros quadrados de área superficial, com as seguintes confrontações. Ao norte, nos fundos limitando com o terreno 03 de propriedade do município de Turuçu, matrícula 5.958 desta serventia registral, com uma distância de 99 metros e 4 centímetros. Ao leste, limitando com as terras de Bruno Paulo Schneider e Vali Daumann Schneider, matrícula 10.149 desta serventia registral, antes divisa com Bruno Paulo e Darcy Schneider, matrícula 49.700, do segundo registro de imóveis de Pelotas, Rio Grande do Sul, com uma distância de 226 metros e 95 centímetros. Ao sul, limitando com o terreno de propriedade do município de Turuçu, cadastro municipal 0886, com uma distância de 87 metros e 24 centímetros. Aí inflete no sentido sul, limitando-se com o terreno de propriedade do município de Turuçu, cadastro municipal 0886 da estrada São Domingos, onde mede 31 metros. Aí inflete no sentido leste, limitando com a estrada São Domingos, com uma distância de 26 metros e 50 centímetros. Ao oeste, limitando com o terreno 03, de propriedade do município de Turuçu, matrícula número 5.958, desta serventia registral, com uma distância de 186 metros e 61 centímetros, localizada na estrada São Domingos, tem quarteirão formado, estando cadastrado no município de Turuçu, sob número 1491-0. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 3º. A doação do imóvel de que trata esta lei fica condicionada ao cumprimento pela empresa beneficiária dos preceitos estabelecidos nos artigos 5º, 6º e 8º da Lei Municipal número 1404 de 2021, devendo a empresa permanecer no território do município de Turuçu pelo prazo mínimo de 10 anos. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 4º. Constituem encargos obrigatórios da doação. Inciso 1º. A criação e manutenção de, no mínimo, 20 postos de trabalhos diretos de forma contínua, sendo ao menos 50% ocupados por residentes no município de Turuçu. Inciso 2º. A manutenção da regularidade fiscal e operacional da unidade instalada no município, de modo que as operações realizadas impactem corretamente o índice de participação do município de Turuçu na arrecadação do ICMS. Inciso 3º. A emissão de documentos fiscais e o correto cumprimento das obrigações acessórias perante aos órgãos fazendários competentes, de forma a refletir adequadamente a atividade econômica desenvolvida no município. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 5º. Incumbe ao Poder Executivo fiscalizar o cumprimento por parte da empresa beneficiária pelas condições estabelecidas nesta lei e na escritura pública de doação. Parágrafo único. O descumprimento de quaisquer dos encargos previstos nesta lei ou na escritura pública ensejará,
a revogação do benefício com reversão automática do imóvel, inclusive das benfeitorias, ao patrimônio do município, sem direito a qualquer indenização, além do ressarcimento dos benefícios eventualmente usufruídos, na forma da Lei Municipal número 1404 de 2021. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 6º. O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei para sua fiel execução. Em discussão? Em votação? Aprovado por unanimidade. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Turuçu, 26 de março de 2026, Arlete Hartwig, prefeita em exercício. Em discussão? Senhor presidente, deixei para discutir no último artigo, que eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas em relação a esse projeto de lei. Primeiramente, dizer que este projeto, acho que é a quinta ou sexta vez que entra nessa casa, desde 2024, a gente discute, o Executivo retira, manda de volta, ainda com questionamentos, depois retira de novo, e assim ficou essa coisa durante todo esse período. Nós aqui na casa sempre procuramos fazer as coisas da melhor forma possível, né, cumprindo com o que a legislação manda e observando as leis. Dizer que desde o começo o objetivo do Executivo era, primeiro, a doação daquele prédio lá construído, um prédio público. Depois se pensou em venda, né? E a gente sabe o quanto isso é relativo, até porque tem como tu vender diretamente, a não ser através de um leilão. Então isso foi há muito tempo já discutido e debatido para a gente achar a melhor forma possível, que de certa forma beneficie a empresa que gera imposto, que gera emprego no nosso município. A gente sabe o quanto isso é importante, mas também sempre com uma preocupação, né, de o município em si ter como se precaver de algum fato que possa no futuro ocorrer. Só ressaltar, senhor presidente, rapidinho aqui, primeiro assim, só para vocês entenderem como é preocupante a nossa função de vereador, tá? Primeiramente, acabamos nas comissões fazendo uma emenda modificativa, principalmente nesse artigo 6º. O artigo 6º dizia o seguinte, que o Poder Executivo poderá regulamentar. É inadmissível que a gente use um termo desses, porque a gente não pode viver de hipóteses, né? Dentro de uma lei, tu citar que poderá, é uma coisa, de certa forma, absurda. Sendo que nós temos o decreto 58 de 2021, né, que já regulamenta a Lei Desenvolver Turuçu, né? Então, assim, esse já de pronto a gente já fez essa correção, né? Não tem nada que poderá, deverá, né? Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, e aí é que umas questões que a gente sempre tem que analisar, para você ter uma ideia, vereadora Juliana, o que diz aqui no artigo 1º que nós aprovamos? Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa nos termos do artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, correto? Da Lei 1404. Vamos lá, então. Artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º. Instituir na Lei 1404, lá no seu artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, diz o seguinte: doação de terrenos do município ou sua venda. Claro, a venda aqui está descartada porque não tem leilão. Doação de terrenos do município ou sua venda, com prazo de até 60 meses para pagamento e uma carência de 6 meses a contar da entrada em operação do empreendimento incentivado, atendido o cronograma do projeto. Isso é o que está na Lei 1404.
prazo de 60 meses para pagamento e uma carência de 6 meses. Pois muito bem. Aí você vai no decreto que regulamenta esta lei, o que o decreto diz? Os benefícios materiais podem ser os seguintes relativos à atividade. Inciso 1º, doação de imóveis do município ou sua venda com prazo de até 60 meses para pagamento e uma carência de 12 meses. Então, para vocês terem uma ideia como fica difícil para nós, vereadores, legisladores, sendo que a lei passa por aqui, nós discutimos, nós votamos, nós aprovamos. O decreto não passa por aqui. O executivo simplesmente tem que se basear em cima da lei aprovada aqui para redigir o decreto. Aí no decreto fala em 12 meses, sendo que na lei fala em 6 meses. Então, para vocês terem uma ideia, e a comunidade que está nos ouvindo, o quanto é difícil para nós, porque a gente vai trabalhando, tem que estar pisando em ovos, né? Porque, que nem eu digo, a lei é discutida aqui e é votada aqui. O executivo tem a missão de regulamentar através do decreto e desencontra da lei. Então, o quanto isso é difícil, vereador Mano, né? Porque agora eu te pergunto, tu vai lá na lei e tu cita o parágrafo 3º, o artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 1º, tá, mas qual que vale? Qual que vale? Sinceramente, são coisas que é muito difícil da gente conseguir trabalhar dessa forma, porque tu não consegue entender o que acontece, né? Agora, reiterando, nós fizemos de tudo, presidente, para fazer com que tenha esse incentivo para a empresa, né? Desde o primeiro momento, ficamos muito preocupados com a questão do prédio, que é um patrimônio do município, né? É um patrimônio do município, né? Queria o primeiro doar, queria depois vender, isso tudo foi muito amplamente discutido e debatido aqui dentro. Chegamos ao consenso, então, da questão da doação do terreno nos mesmos moldes da outra empresa, é o que a gente está fazendo hoje, né? Agora, eu espero realmente, o vereador Mano, que o executivo cumpra, principalmente quando que é citado aqui pelo artigo 8º da 1404. O que diz o artigo 8º da lei 1404, que é o programa Desenvolver Tudo Sul, e também é citado nessa lei, vereador André? Artigo 8º. Fica obrigado o Poder Executivo a emitir relatório anual e enviar ao Poder Legislativo acerca do desempenho do programa tratado nesta lei, informando sem prejuízo de outras informações a relação das empresas beneficiadas, o número de empregos gerados e o custo econômico dos benefícios concedidos. Coisa que até hoje para nós não veio. Então, assim, é preocupante isso, porque a gente se preocupa em fazer a coisa da melhor forma possível. Eu fiz esse breve relato, senhor presidente, porque senão fica muito diz que me diz que. E a gente já vem discutindo isso há muito tempo, mas sempre preocupado em não causar e onerar os cofres públicos. E eu espero que assim seja, porque é preocupante a gente passar por aqui, a gente ter que se sensibilizar em prol do progresso, de desenvolver o município, mas também que o executivo faça o papel dele. Acho que é importante a gente deixar isso ressaltado e registrado aqui, porque a gente já está cansado. Quando é para levar as glórias, é fulano. Quando é para levar paulada, é a Câmara de Vereador. E não é assim que funcionam as coisas. Não pode ser assim, vereador Mano. Muito obrigado. Mais algum vereador? Senhor presidente, colegas vereadores, só para compartilhar também com o vereador Fábio, seria interessante, né, que já começasse também a vir os relatórios da Extremo Sabor, que a gente sabe que indiretamente está cumprindo as contrapartidas que foram exigidas na época, né? E assim também quando esse projeto agora com relação à EVOC, que também a prefeitura faça o seu papel e exija o relatório para que venha. E espero mesmo que, já como foi um projeto importante, que pelo menos a parte agora dos empregos, né? Que a gente vê ali que 50% de 20, que seriam 10, né? Que, na verdade, sejam mesmo contratados dentro do município aqui e que o empresário, né, consiga, dentro do possível, atender aquilo que a prefeitura exigiu
e que a prefeitura, então, no prazo que está combinado ali, nos mande o relatório para a gente acompanhar aqui. Continua em discussão. Em votação. Aprovado por unanimidade. Assim sendo, o projeto de lei da mensagem número 9 de 2026, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel público à empresa Lirt Indústria de Bebidas Limitada, com encargos nos termos da Lei Municipal número 1404, de 20 de abril de 2021, e da outras providências, foi aprovado por unanimidade com emenda. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Eu quero, senhor presidente, só rapidamente lamentar muito o ofício que eu recebi. Na verdade, ele foi redigido dia 1º de junho e eu acabei recebendo dia 11 de junho, ou seja, 10 dias posterior à formatação dessa redação, que trata da questão das emendas impositivas. Eu fico muito triste em ver certas coisas que infelizmente acontecem. Para se ter uma ideia, e as pessoas que estão nos assistindo que não saibam, existem agora as emendas impositivas de vereadores, como também as emendas de bancada, né? Cada vereador aqui tem um total de recursos que pode direcionar para onde quer que seja aplicado esse recurso. E vou falar aqui pelo meu, tá, que sou um vereador único, de uma bancada única, eu teria no total de emenda impositiva mais de 56 mil reais. Sendo que desses 56 mil reais, 50% tem que ser aplicado na saúde, né? Onde eu destinei mais de 28 mil reais, então, para aquisição de exames para a nossa comunidade. E os outros 28, somado com os 34 mil de bancada, né, que totalizava aí 62 mil, quase 62.500 reais, eu de pronto, desde o começo, deixei muito bem claro que eu ia destinar todo esse recurso para aquisição de uniforme para as crianças, né? A gente fez uma reunião com o executivo, onde num primeiro momento a gente entrou num acordo de aquisição de talvez uma jaqueta para cada criança, tanto da Urbano como do Caldas Júnior, né? E assim a gente esperava que fosse. Dia 25, agora do mês passado, a gente teve uma reunião aqui, né? Ainda se falou sobre a questão das emendas, em que petava, né? Tinha uma questão mais complicada com a impositiva do vereador André, que era para um programa novo sobre castração, e até então estava tudo ok, as nossas emendas impositivas. Isso foi dia 25, vereador Mano. Aí dia 1º, né, é redigido esse ofício aqui para mim, dizendo que as minhas não valem para a compra de uniforme. Aí eles elencam aqui que é ano eleitoral, né, que tem impedimentos na Lei 9.504, né, no artigo 73, que a gente sabe quais os impedimentos que existem, né? Tanto falei semana passada aqui até sobre essa Lei 9.504, sobre a questão da revisão geral, não sei se vocês recordam, também existem questões ali na Lei 9.504. E não existe e também não existe esse serviço público criado no município. Aí eu te pergunto, para comprar uma jaquetinha para cada criança, aí tem impedimento. Agora, para gastar mais de 100 mil na seleção do Turuçu, aí não tem problema. Aí os uniformes, os fardamentos, aí tudo serve. Sabe, são coisas assim que realmente acabam revoltando a gente. Sabe, porque assim, são coisas que não fecham, vereador Mano. Não fecham. Eu não estou entrando no mérito, né, se querem me penalizar para alguma coisa. Na verdade, não estão me penalizando, estão penalizando as crianças. Que tem que ir para o inverno agora, para o frio, né, que estava tudo certo daqui a pouco para comprar uma jaquetinha bobojaco para cada uma, agora não vão poder. Agora eu tenho que redirecionar esse recurso para outra coisa.
né? Então é triste isso, lamentável isso. Sendo que o que era para eles cumprir, né, lá, quando foi na LOA, na LDO, está bem claro. 120 dias a partir a partir da sanção da lei, correto? Aí, o decreto para regulamentar. O decreto saiu em 22 de abril. Quantos dias dá isso? A lei foi sancionada em 29 de dezembro. 120 dias, até 22 de abril, dá 120 dias ou dá mais? Então, assim, realmente é muito delicado esse tipo de coisa, porque é muito fácil dizer isso, dizer aquilo, sendo que a gente tem aqui todos os dados. Agora, eu realmente lamento. Já fiz contato agora essa semana com o secretário da Agricultura, vou redirecionar esse recurso, né, para aquisição, então, de um triturador para folhas e galhos, né, o quanto a gente vê os nossos servidores sofrendo aí, carregando esses galhos em cima de zorra. Eu acho que 34 mil talvez não compre o top, mas vai comprar um equipamento bom. Mas só lamentar, realmente, que poderia ter não criado essa é a minha angústia, vereadora Gisele. Fizemos uma reunião lá, tranquilo. Fizemos uma reunião aqui faz 2 semanas, não tinha problema nenhum. Estava tudo ok. Aí agora eu recebo um ofício com impedimento, sendo que foi redigido dia 1º, vereador Mano, e eu recebo dia 11, ou seja, 10 dias depois. Agora me dando 10 dias de prazo para me redirecionar. Está errado, não dá para ser assim. Não pode ser assim. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Nada mais havendo a tratar, encerro essa sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária realizar-se no dia 22 de junho de 2026, às 16 horas. Todos uma boa tarde.